Rubem Júnior está conosco, direto de Salvador, aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Mais detalhes do Galo em atuação vergonhosa aí em Salvador. Rubem Júnior, um abraço, bom dia. Bom dia, um abraço para você também, João Vitor Cirilo, amigos do Rádio Esportes da Itatiaia. A segunda derrota na competição e seguida, e mais uma vez, 4 gols. Por isso, o desânimo, foi isso que a gente sentiu no vestiário do Atlético depois do resultado de ontem aqui contra o Vitória. Vitória que, ao invés, e tinha, né, uma possibilidade até mesmo de ter o seu estádio um pouco mais cheio para fazer o barulho. Como sempre, o Vitória é um time que dentro de casa mostra sua força. Ontem teve uma presença razoável do seu torcedor, o Barradão não estava todo ele lotado, de toda forma curtiu e incentivou o time baiano para o resultado. E o Atlético muito desconcentrado em campo. Agora a vida que segue, a delegação que deixou aqui em Salvador por volta das 11h50, chegou no início da madrugada em PH, a reapresentação já marcada para hoje, já acontecendo, e o técnico Gabriel Milito, que pro duelo contra a equipe do Fortaleza, lembrando 6h30 no domingo, Arena MRV, ele vai ter um reforço. O atacante Paulinho tá de volta, foi expulso. Hulk, ainda, por mais que vai cumprir suspensão, vai viajar para os Estados Unidos. Um motivo particular, acompanhar o nascimento da sua filha. Vai ser esse Atlético para encarar a equipe do Fortaleza. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o time, mas é um time que vai ter reforço do Paulinho e muito possivelmente, Cirilo, terá mudanças, sinalizou o técnico Gabriel Milito, um Atlético mudado para o duelo de domingo contra o Fortaleza, pelo menos essa é a expectativa. Seguimos aqui em Fortaleza, mas o Atlético já na capital mineira, JVC. Rubem Júnior, direto de Salvador, conosco aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Ontem o Atlético derrotado pelo Vitória, jogando na casa do adversário. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia pra todo mundo. Aliás, eu falei derrotado, não, atropelado pelo Vitória, né? Ô Figueiredo, é de fato uma noite, ou foi de fato, uma noite vergonhosa pro elenco do Atlético? Foi um resultado vergonhoso, um resultado vexatório, um resultado que impacta, que chama muita atenção, um resultado que não pode ser tratado com normalidade, porque independentemente de desfalques, quem estava em campo pelo Atlético ontem não pode tomar 4 do Vitória. Se você pegar quem estava em campo pelo Atlético ontem, com certeza 80% jogariam de titulares no time do Vitória. Então, foi uma vergonha. O Galo passou uma vergonha em Salvador. E algumas medidas precisam ser tomadas, vindas lá de cima até chegando lá embaixo. Mas é preciso dividir essa responsa aí dos 4 do Vitória, tá? Primeiro, vamos começar colocando Hulk e Paulinho, que foram ausências por terem sido expulsos. Hulk e Paulinho, expulsões poderiam ter sido evitadas? Sim, então bota na conta deles, porque não estavam no jogo, porque podiam ter sido evitadas. Paulinho precisava ir lá chutar o Marcos Rocha, e o Hulk, sabendo que o árbitro estava perrengue e já queria pegar ele, podia ter sido mais esperto. Ponto. As escolhas do Milito. O Milito parece que tem uma dificuldade grande em entender quando ele não tem ninguém que preste para jogar lá na frente. E aí de jogar de uma maneira mais defensiva, de preparar o time de outra forma. Me parece que o Milito está muito ligado à ideia dele e ele precisa se adaptar ao que ele tem no momento. A ideia dele com o time titular deu um casamento perfeito. A ideia dele com o time todo desfalcado virou uma tragédia. Então o Milito precisa rever as suas escolhas. Jogadores com erros individuais. O Everson, que eu falei que era bom voltar para a saída com pé, mas o Everson também agora tudo que chuta entra. Tá difícil. Outra coisa, Saravia, cansamos de elogiar, falhou em 2 gols ontem. Não sei se é porque o Milito mexe tanto nele, que hora ele é zagueiro, hora é lateral, aí ele não volta, não recompõe. O certo é que os caras aparecem nas costas dele livre pra fazer gol. É um problema. E os atacantes? A turma que parece que, não vou nem dizer que tem 2 pés esquerdos, porque se o Scarpa tivesse 2 pés esquerdos era lindo. Mas a turma lá da frente, o Alisson, o Cadu, a turma da base, não pode cobrar muito da turma da base, mas a hora deles é essa agora, ficar saindo na cara do gol e perdendo. Mas o Alisson tem dificuldade para recompor, então aprende.
Porque senão vai sacrificar o melhor jogador do time agora para jogar lá na esquerda, porque o Alisson não sabe recompor. Ora, não tem coisa errada aí. E mais uma, a direção também. Sei que vocês não sentem falta nenhuma de Edenilson, de Patrick, e muita gente não sente falta do Gemerson, mas o Gemerson jogaria e seria titular. A direção errou ao negociar esses jogadores e não contratar outros. Ah, mas a janela tá fechada, mas quando vendeu esse estava aberta. Então ali a direção já tinha que ter, eu só posso liberar o Gemerson se eu já tiver um outro que vai chegar e vai entrar. Eu vou ficar livre desses bondes aqui, Edenilson e Patrick, mas eu vou trazer outros dois aqui para jogar no meio campo. O elenco ficou pequeno, o elenco ficou curto. Então, aliado aos destaques que foram convocados para a Copa América e às infelizes lesões, mas que qualquer clube, tá? Ontem eu tava vendo uma tela, tinha o Atlético perdeu 3, o Palmeiras perdeu 3, o Flamengo perdeu 5. E aí? E o Flamengo tá ganhando, é líder do campeonato. Então, todo mundo precisa pegar a sua parte de responsa nesses 4 que o Galo tomou do Vitória. Ale Oliveira, um abraço, bom dia, Ale. Muito bom dia, viu? Cirilo, Léo, os amigos e quem nos consagra na rádio mais ouvida desse país. A sua leitura sobre a derrota para o Vitória, que até anteontem era lanterna, levando 4 gols em Salvador. Eu vou dar um dado aqui pro torcedor ouvinte. O Vitória jogou 33 partidas nessa temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. Sabem quantas partidas? Campeonato Baiano não é o campeonato mais forte do país. Não. Sabe quantas partidas o Vitória fez 4 gols? Não sei. Uma contra o Barcelona de Ilhéus. Em 33 jogos. No Baiano. Só fez 4 gols em um jogo do Campeonato Baiano contra o Barcelona de Ilhéus. Vou dar outro dado aqui para o torcedor. O Felipão, em 2024, fez um trabalho preguiçoso, um trabalho muito ruim, um trabalho abaixo da crítica, dirigindo o Atlético, sem nenhuma vontade, sem nenhuma ideia, não estava na pegada, né? O Felipão foi muito mal em 24. Em 23, eu vou pegar o retorno, porque ele não começa o Campeonato Brasileiro dirigindo o time, né? Era o Cudê, mas o retorno foi todo dele. Em 19 jogos, o Atlético tomou 10 gols. Agora no Campeonato Brasileiro, em 9 partidas, já tomou 14. Então o que acontece é o seguinte, mesmo no jogo contra o Palmeiras, ficou mais fácil pro Milito a confusão que deu com o Hulk, né? Porque realmente depois, no jogo seguinte, ficou provado que o Juizão saiu de casa querendo se vingar do Hulk. Acho que ficou, pra quem tinha dúvida, ficou provado nisso. O Hulk deu o que o árbitro queria e ficou aquela confusão e tal, não sei o quê. Vale lembrar que não faz muito tempo, nas quartas de final da Libertadores, o Palmeiras ficou com um jogador a menos também contra o Atlético, lá em São Paulo, e depois com 2. E o jogo terminou empatado. O Palmeiras ganhava por 1-0 de forma merecida, porque o Palmeiras já jogava melhor do que o Atlético. Depois, o que aconteceu dali tem responsabilidade da influência que cada um tem no jogo. O Atlético poderia ter perdido de 1-0 pro Palmeiras. Eu acho que vencer o jogo ali seria muito complicado, ou até empatar, porque já não jogava melhor. Mas o fato de partir para cima, de qualquer maneira, se expondo, deixando o contra-ataque à vontade do Palmeiras, essa é uma decisão do treinador, de acordo com as alterações que ele faz. Então, a confusão do árbitro com o Hulk talvez determinasse mesmo a derrota do Atlético, mas não da forma que foi. E eu dei o exemplo aqui de um jogo que o Palmeiras jogou boa parte da partida com um jogador a menos e o jogo terminou empatado. Contra o Vitória, que a gente já deu aqui os números e tal, realmente são muitos desfalques, como por exemplo o Flamengo é o time que mais perdeu jogador convocado e tinha jogador lesionado, acho que eram 9 pro jogo de ontem. Nas 9 partidas em que essa confusão de data FIFA, de amistoso, essa bagunça aí da CBF, nas 9 pontos que o Flamengo disputou, ele ganhou 7, jogando com 4 zagueiros e tal. Por quê? Porque você simplifica o jogo. Você simplifica o jogo. A gente tava falando isso outro dia, inclusive do Seabra. Poxa vida, pessoal, se você tem um volante só para jogar, é um volante você tem um volante. Você não tem 3 volantes, você não tem 4 volantes, você tem um volante. O que você tem é 3 zagueiros. Então você coloca o volante para jogar de volante. Você pode pegar os gols e as chances do Vitória, na sua maioria esmagadora, são da entrada da área, porque não tem ninguém para dar proteção ali. Então, assim, é muito, muito complicado. O time tem um dado aqui que é meio assustador, hein, pro torcedor. No dia 7 de maio, o Atlético jogou com o Rosário e venceu fora de casa por 1-0.
A partir dali começaram as semanas que o Milito teve para trabalhar. Até então era jogo domingo, quarto, final do Campeonato Mineiro, que ele se apresentou e fez a final. Depois estreia na Libertadores e estreia no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então ele jogou 7 de maio. Dia 14 de maio, então uma semana ele teve para jogar contra o Peñarol. O time jogou mal. No dia 22, ele treinou o time para jogar com o Sport. Jogou mal, mais uma semana cheia. Aí veio o jogo contra o Caracas, naquelas circunstâncias que a gente sabe. No dia 2 de julho foi o jogo contra o Bahia, que o time também não conseguiu vencer. E a partir daí começa uma sequência, tirando essa semana aqui, de semanas em que ele teve tempo para trabalhar, um tempo que não existe no futebol brasileiro, só existiu por causa da tragédia do Rio Grande do Sul e por causa dessa data FIFA muito confusa. E o time piorou. As decisões deles são ruins. O fato de tirar o Scarpa, a gente fala muito sobre isso, não está falando só agora não, de tirar o Scarpa do lugar onde ele se sente mais confortável, muitas vezes com obrigações defensivas que são maiores até do que no momento criativo, é uma decisão equivocada. O fato dele insistir com um Batalha de zagueiro em vários momentos, quando ele não tem volante, é equivocado. E eu acho que ele admite mesmo na entrevista que ele errou. E tem uma coisa que ele tem que entender, que ele está dirigindo o Atlético Mineiro. Não perder de 1 e perder de 4 é diferente. Ah, com certeza. É diferente. E ele não quer saber disso. Ele não quer saber disso. E tem que ser cobrado pela direção. Fala, meu amigo, você está no Atlético. Isso aqui, por exemplo, Atlético e Palmeiras empata todo dia. Ninguém toma de 4 em casa. Sabe? O Vitória é o time que eu falei aqui, que só tinha colocado 4 gols no Barcelona de Ilhéus. Você não pode perder de 4 com essa camisa, meu amigo. Você não pode perder de 4 com essa camisa. E você não pode ser o jogador mais importante do time. Você tem que saber o material humano que você tem na mão e trabalhar com ele. O teu esquema não prevalece, a tua ideia de futebol não prevalece sobre o elenco que você tem, que nesse momento tem as suas limitações. Claro, como disse o Léo, como você disse, se você fizer 1 contra 1 desse time de ontem, do Atlético contra o Vitória, se você achar um jogador do Vitória que jogaria nesse time alternativo, é muita coisa. Então ele tinha obrigação de fazer melhor e não fez. Daqui a pouquinho tem o Rádio Esportes Debate, claro, vamos falar sobre isso. Você, torcedor que está chegando, já pode participar com a gente também no chat. Os principais motivos aí na sua visão que levaram o Atlético a ser derrotado ontem e eu vi se aqui, é de fato Cirilo, preocupante o que está acontecendo com o Galo. Opine. Eu vi aqui, não é nem opinar, não, é propor pra galera. Não, tô falando pra galera opinar. Então, se eles consideram um vexame ou não, se o Galo passou vergonha ou não, porque eu vi as pessoas discordando aqui. Porque eu, com toda a sinceridade, Deus, se não for vergonha, tomar 4 gols do Vitória é brincadeira. Então, tomar de 4 do Vitória eu acho que é uma vergonha. Para o atual Atlético, para o atual Vitória, eu acho que é uma vergonha. Mas eu vi as pessoas discutindo aqui, então mandem aí pra gente, não se esqueçam de deixar o like, que o like não passa vergonha. O like não tem vergonha nenhuma. Não. É importante dizer que isso aqui é uma democracia, talvez eu tenha sido um ditador agora. Não, você não foi não, eu concordo com você, ué. Eu concordo, eu acho, Ale, não é uma vergonha perder de 4 do Vitória? Mas Vitória não ganha dúvida. de 4 de ninguém, cara. Mas não tenha dúvida. Você falou aí, Barcelona de Ilhéus, foi o único time que o Vitória venceu por 4 gols na temporada. E o Simões fala, e é muito verdade, né? Quando você vê o jogo no campo, no estádio, você tem uma avaliação muito mais precisa, né? Sim. E eu vi o time do Vitória jogar contra o Cruzeiro. Começo do Brasileiro. Sim. É um time que melhorou com a mudança do técnico, né? Mas é um time que vai ter muita dificuldade, mas não é agora não, é até o fim do campeonato. Cara, assim, de verdade. Aliás, ontem o Vitória ainda teve um desfalque de última hora na zaga, né? O zagueiro titular, que é o Camutanga, foi substituído por um volante na zaga.